Meninas, meninos, saudações a todos. Vamos dar sequência nas nossas atividades com problemas ambientais. Para nós entendermos os problemas ambientais que afetam a humanidade na atualidade, tem hoje escalas distintas, a local, a regional, mas também a mundial, a planetária, nós precisamos entender primeiro a relação disto com a sociedade. Nós precisamos pensar os problemas ambientais como ligados às condições de existência do homem em sociedade. A gente não vai pensar os problemas ambientais a partir das próprias relações naturais. Na natureza não há problemas ambientais. A natureza, então, tem os seus próprios processos intrínsecos de produção e destruição, do que nós chamaríamos de produção e destruição em processos, então, diversos. Agora, o homem interfere sobre a natureza, inviabilizando, por exemplo, a manutenção de espécies. O homem interfere sobre a natureza, inviabilizando potencialmente as suas necessidades econômicas e até mesmo a sua existência no planeta. E daí nós precisamos pensar, aí sim, como problemas ambientais, a relação que o homem estabelece com este meio à sua volta, como o homem social se relaciona com este meio à sua volta. E por isso a geografia é uma área tão privilegiada para trabalhar os problemas ambientais. Nós precisamos pensar que os problemas ambientais estão relacionados, em última instância, à economia contemporânea, que nós chamamos de economia capitalista, uma economia estruturada para produção e consumo em massa. Qual é o limite da produção? Qual é o limite do consumo? Não há. É uma economia com crescimento, orientada para crescimento ilimitado. Agora, há um problema em relação a isto, entre outros. Há problemas éticos, há problemas da formação do indivíduo, problemas psicológicos, psicanalíticos, mas há um problema ambiental evidente. O crescimento é ilimitado, mas os recursos são oriundos de uma escala planetária que, por maior que seja, é finita, a exploração de recursos planetários finitos. Então, como nós podemos ter, de um lado, uma economia estruturada para a produção ilimitada, para o crescimento ilimitado da produção e do consumo, e de outro lado, um planeta que é finito na oferta desses recursos e no depósito de poluição, depósito de rejeitos. Isto evidencia insustentabilidade ambiental. No outro vídeo de aspectos extraordinários em relação à questão ambiental, vídeo extra, eu vou trabalhar com vocês uma crítica da ideia de reciclagem. Então, diante desse slide, não pensem, por favor, que a reciclagem resolveria. A reciclagem não faz mágica. A reciclagem precisa, usualmente, de novos materiais para viabilizar a produção, seu ciclo de produção, e, portanto, há estresse sobre os recursos naturais. A reciclagem demanda fontes de energia, então há consumo de fontes de energia diversas, há consequentemente poluição, claro, menos do que nos processos usuais que começam nos recursos naturais, mas ainda assim há consumo de novos recursos, há consumo de fontes de energia, havendo consequentemente limites para a reciclagem. Então a reciclagem não vai resolver este problema, o problema está enraizado aqui, e enquanto nós tivermos uma sociedade produtivista e consumista, não há como superar estes problemas ambientais definitivamente. Quais seriam, então, alguns desses problemas ambientais em escala planetária que nós encontramos na atualidade? Primeiro, o nosso conhecido efeito estufa ou o componente antropogênico do efeito estufa. Para elucidar os problemas, lembrem-se, efeito estufa é causado pelo homem, primeira proposição. Segunda proposição, o efeito estufa é ruim para o homem. Terceira proposição, nós devemos combater o efeito estufa. Será que algumas dessas ideias estão erradas? Sim, todas elas. O efeito estufa não é causado pelo homem, o efeito estufa é um fenômeno natural. O efeito estufa é a capacidade que a atmosfera tem, em especial a baixa atmosfera, a troposfera, de reter a energia térmica oriunda da superfície que é aquecida pelo Sol. Nós temos aqui o nosso esquema que mostra os raios solares entrando pela atmosfera terrestre. A atmosfera praticamente não interfere nesta entrada de radiação solar. Nós vamos ver na sequência, por exemplo, o ozônio.
O ozônio retém uma parte da radiação solar, mas é uma quantidade muito pequena. Ela, em grande parte, incide na superfície e é transformada em radiação infravermelha, em calor, que vai se propagando pela baixa atmosfera, pela troposfera. Uma parte desta radiação vai ser enviada de volta para o espaço. É o albedo, é a refletividade. Então, as nuvens brancas do espaço refletem a radiação solar. Mais do que isso, as superfícies como a areia, por exemplo, refletem muito fortemente a radiação solar. Agora, uma parte dessa radiação vai ser retida e vai ser transformada, como eu disse, em energia térmica, subindo pela troposfera, mas não se perdendo. Não se perdendo por quê? Há algumas substâncias que têm capacidade de reagir com esta radiação, que é o caso do gás carbônico, é o caso do vapor da água, é o caso do metano, e essas substâncias então retêm, como se fosse um cobertorzinho, retém uma parte da radiação infravermelha, fazendo com que não haja tão grandes oscilações de temperatura no planeta, e inclusive no nosso planeta a possibilidade da água nos seus 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o vapor da água, dado o efeito estufa. Voltando para aquelas nossas proposições iniciais. Então, esse mecanismo que eu destaquei para vocês é causado pelo homem? Não, porque o homem não inventou o vapor da água, não inventou o gás carbônico, não inventou o metano. Será que esse fenômeno é ruim para a vida na Terra? Ora, através deste fenômeno nós encontramos variações de temperatura, como eu disse, que permitem a água em 3 estados físicos, sem os quais, inclusive a água líquida, não haveria a formação da vida na Terra. Então, será que o homem deve combater o efeito estufa? É claro que não, sendo o efeito estufa um fenômeno natural. Com isto, eu me coloco ao lado dos ditos céticos que não acreditam no efeito estufa. Não. Primeiro porque os céticos também acreditam no efeito estufa, por incrível que pareça. Mas no que eles não acreditam, senão no componente social, antropogênico do efeito estufa. Então, os céticos, os cientistas auto-intitulados céticos, dizem que esse efeito estufa é normal, é natural e não há qualquer alteração que o homem processe neste efeito estufa na atualidade. O que é uma afirmação bastante polêmica e problemática. Problemática por quê? Se o efeito estufa está ligado a substâncias como o metano e o gás carbônico, a partir da sociedade industrial, nós temos uma oferta muito maior dessas substâncias para a atmosfera e, consequentemente, uma maior capacidade de retenção de calor na baixa troposfera, alterando esses circuitos de transmissão de calor na baixa troposfera que aconteciam naturalmente até o século XV, XVI, XVII e começam a ser alterados a partir do século XVIII. Vejam vocês, aqui nós temos gráficos da apostila que mostram a mudança na temperatura e a concentração de gás carbônico. Desde o ano 1000, são estimativas, até a atualidade, até a entrada do século XXI. E o que nós vamos encontrar por este gráfico? Um aumento da oferta de gás carbônico. Quando? No ano 1000? No ano 1200? Não, mas a partir da Revolução Industrial e principalmente da segunda, terceira revoluções industriais. Vejam que há um relativo paralelismo entre as variações de temperatura e o aumento da temperatura aqui no final do gráfico e o aumento da oferta destes gases de efeito estufa ligados ao consumo de combustíveis fósseis, à mudança no uso da terra, ao modelo agroindustrial. E, portanto, a partir destes gráficos, nós intuímos uma relação entre a intervenção humana no planeta, revolução industrial, mudanças na produção industrial, mudanças na produção agropecuária e aumento da temperatura. Será que existe uma relação de uma coisa com a outra? Sim, porque há substâncias na atmosfera, que nós temos a ideia de molécula de água, há substâncias na atmosfera que têm capacidade de reagir com a radiação infravermelha pela organização geométrica da molécula, da molécula de água, da molécula de gás carbônico, de metano.
Quanto maior a oferta desses produtos, então, a partir das mudanças econômicas que nós processamos nos últimos séculos, temos aumento da temperatura no planeta. E se aqui nós temos um gráfico que parte de estimativas, aqui nós temos um gráfico desde os anos 1960 e que é baseado estritamente em medições objetivas, medições in loco, de modo que nós averiguamos sim este aumento da temperatura e nós temos sim também uma série de formas teóricas de explicar este aumento da temperatura a partir da oferta dessas substâncias, o que é congregado na atualidade institucionalmente no IPCC, o painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas. Daí nós temos aqui nos nossos gráficos ainda da apostila, desde o século XIX avançando para o século XXI, uma tendência de aumento da temperatura. Quanto mais azulzinho e escuro, diminuiu a temperatura da região. Se ficou branquinho, está na mesma temperatura. Se ficou mais amarelinho, laranjinha, aumentaram as temperaturas. Grosso modo, nós temos desde o século XIX uma tendência de um mundo cada vez mais amarelinho, vermelhinho, com aumento das temperaturas no planeta, o que gera mudanças para as geleiras. Então, há uma tendência de menor cobertura de gelo em diferentes regiões. É interessante a gente observar esses cientistas ditos céticos que dizem que não há estas mudanças, mas desde que nós conhecemos e ocupamos, o mundo ocidental conheceu e ocupou a região do Ártico, há uma tendência ao longo do século XX de redução da cobertura de gelo na região ártica. Inclusive, vejam vocês, na região ártica começaram a aparecer nos últimos anos rotas navegacionais permanentes. A Antártica é um continente, o Ártico não é. Ele tem cobertura de gelo e ao longo do século XX, e estimamos nos séculos anteriores, permanente, século XX, séculos anteriores, mas recentemente, com o aumento da temperatura, há rotas marítimas que estão abertas permanentemente, não apenas isto. Os países que têm interesse ou que têm litorais voltados para o Oceano Glacial Ártico estão em graves disputas geopolíticas no que diz respeito ao controle destas rotas marítimas. É o caso da Rússia, dos Estados Unidos, que tem o Alasca, é o caso do Canadá, é o caso da Dinamarca, que tem a Groenlândia, além da China, que não tem um acesso físico, mas é membro BRICS, a Rússia, que tem esse acesso físico e é dos BRICS, e tem fortes interesses nessas rotas marítimas. Então é interessante a gente observar, é engraçado, é tragicômico nós observarmos os cientistas dizendo que alguns cientistas dizerem que não há este componente social do aquecimento global, que as temperaturas não estão aumentando, que não há influência na cobertura de gelo, quando há essas disputas geopolíticas graves na atualidade em relação a rotas marítimas permanentes que estão abertas agora com o aumento da temperatura na região ártica. Se há degelo, há uma tendência de aumento do nível dos oceanos. E se há também esses aumentos de temperatura, estamos na Covid-19, na verdade, mas há outras doenças que são ligadas ao aumento de temperatura, ao aumento da umidade e à proliferação dos vetores destas doenças. É o caso de dengue, é o caso de febre amarela, que eram doenças relativamente controladas nas últimas décadas e voltaram com força mais recentemente. E daí a gente inclusive introduz um componente interessante, que é o componente social, não apenas de aquecimento global, mas o componente social das doenças antropológicas, antropogênicas, melhor dizendo, doenças que têm um componente, ao menos um componente social na sua proliferação, no seu espalhamento na atualidade. Entre outros, pelo avanço de fronteiras agrícolas, pelo avanço da urbanização sobre antigas áreas, por exemplo, de florestas, e também a mudança do padrão de temperatura, entre outros fatores, faz proliferar estas doenças. Tranquilinhos?
Avançando, nós temos o aumento da temperatura atmosférica e aumento da temperatura das águas oceânicas. Aqui nós temos o nosso gráfico com variação aproximada da temperatura superficial média das águas dos oceanos. Quanto mais, novamente, amarelinho, laranjinha, vermelhinho, maior a temperatura média. Não é inverno-verão, é a temperatura média destas regiões. E daí nós temos oceanos, fora aqui a região, por exemplo, da Groenlândia, né, oceanos basicamente mais vermelhinhos e, portanto, alteração física das águas oceânicas. Alteração física no que diz respeito ao aumento da temperatura, a mudança, por exemplo, de padrão de correntes marítimas, são alterações físicas dos oceanos, mas também há alterações químicas resultado deste aumento de temperatura, há transformações químicas que são resultado do esgotamento doméstico, do esgotamento industrial que o homem coloca no oceano. Então, alterações físicas e químicas, além da enorme quantidade de lixo sólido que é colocado nas áreas oceânicas, formando as ilhas de plástico, as ilhas artificiais de plástico em áreas oceânicas. Temos então desmatamento, comércio ilegal de madeira, expansão agrícola, mineração, mais alterações climáticas, como nós vimos nos slides anteriores. Isto leva ao nosso outro mapa da apostila, que mostra perda de biodiversidade, total de espécies que podem estar em ameaça, maior ou menor nas diferentes regiões, mas uma grande quantidade de espécies sob ameaça. E daí aparece um outro componente, como eu sugeri para vocês lá no começo do vídeo, que é um componente ético inerente a essas mudanças climáticas. Que direito o homem tem como uma espécie no planeta de alterar as condições ambientais, inviabilizando, através da ação humana, a existência de outras espécies. Isso parece um problema ético que tem ganhado cada vez mais corpo jurídico, na ideia de extrapolação de direitos inerentes ao meio ambiente, que se manifestariam até mesmo constitucionalmente por parte de alguns países, direito constitucional, através de direitos fundamentais, para além da primeira e da segunda geração de direitos fundamentais de terceira, quarta, quinta geração, que trabalham com a ideia de sustentabilidade ambiental, de direito em relação a um meio ambiente saudável. Finalmente, nós chegamos à desertificação. Nós temos aqui um textinho interessante de desertificação retirado da apostila, eu leio com vocês. Está escrito: desertificação. Segundo o documento da Convenção das Nações Unidas para combate à desertificação e mitigação dos efeitos das secas, a desertificação é definida como, vejamos a definição da ONU, né, da Convenção das Nações Unidas para a Desertificação, de combate à desertificação: a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Então, muito importante. Aonde ocorre desertificação? Vai ocorrer desertificação na região amazônica? Vejam o mapa da apostila. Não tem desertificação na região amazônica, porque não é uma área semiárida, árida ou subúmida seca. É uma área superúmida. A desertificação ocorre, então, em áreas de relativamente baixa umidade e pluviosidade. E ainda continuando, se eu conseguir achar aqui, tá certo, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. Então veja, isso é também muito importante. As variações climáticas são causadas só pelo homem? É claro que não. Então, se eu estou introduzindo nesta aula, por exemplo, o componente antropogênico do efeito estufa, mas é óbvio que não é só o homem que causa alterações climáticas em escala mundial. Ao longo do tempo geológico, diferentes mudanças de padrões climáticos ocorreram na história do planeta. Então, as variações climáticas ocorrem por causas naturais e por ação humana mais recentemente. A desertificação é resultado das mudanças climáticas? Sim. Então, a desertificação tem um componente humano e um componente natural, tá certo? E ainda reforçando essa ideia, e por isso que a Convenção da ONU destaca e as atividades humanas, mudanças climáticas e as atividades humanas. Então é muito importante. Será que a desertificação
Pode acontecer por ação humana? Sim, pode. Ela pode ocorrer em termos naturais? Sim, pode também. Agora, voltando ao primeiro slide desta apresentação, qual dessas duas modalidades, pensando nos fatores que causam a desertificação, é que são inerentes aos ditos problemas ambientais? É óbvio, só a que tem um componente social. Se está havendo um processo que nós definimos como desertificação e ele não tem uma vinculação humana social, então não é um problema ambiental, é algo que está dado em relação à própria natureza. Quando ele é resultado da intervenção humana sobre o meio, aí sim. Nós já trabalhamos o que é desertificação nas aulas passadas, mas voltando ao conceito, é sempre bom a gente lembrar. Trata-se de um processo de raiz pedológica, com degradação das condições do solo por redução da umidade. Agora, esta redução da umidade tem uma série de consequências do ponto de vista pedológico para o próprio solo, hidrológico, obviamente a condição de umidade, de água no solo, na atmosfera, nos cursos d'água, nos cursos superficiais, nas águas subterrâneas. Há consequências fitogeográficas, se o solo tem menos água, há menor sustentação de cobertura vegetal. Há consequências humanas, sociais, solos mais pobres, inviabilidade de fixação humana nas regiões, movimentos migratórios, pobreza nessas regiões e assim por diante. Então, é um processo de raiz pedológica de degradação do solo, no que diz respeito à redução da umidade, com uma série de outras consequências, tanto naturais quanto sociais, assim como é importante ver a desertificação como causada tanto pelo homem, aí é um problema ambiental, ou pela natureza, aí são ciclos da própria natureza. E por que eu estava lendo com vocês? Para a gente elucidar uma potencial confusãozinha. Dá uma olhada no segundo parágrafo que eu destaquei para vocês. Está dizendo assim: a desertificação é um processo decorrente de fatores antrópicos, especialmente o desmatamento e o uso de técnicas inadequadas de cultivo, pecuária e irrigação. Será que a ação humana pode causar a desertificação? Sim, claro, acabamos de ver isso, tá certo? Só que esse segundo parágrafo é específico, ele só fala da ação antrópica. Então, novamente, vamos introduzir essa diferenciação. A desertificação é a degradação do solo com redução de umidade. Pode acontecer naturalmente, a desertificação pode ser causada naturalmente. Quando ela tem causas naturais, ela é um problema ambiental? Não, não é, tá certo? Agora, e quando a desertificação é causada pelo homem, está inviabilizando a fixação do homem numa determinada região, está aumentando a pobreza, os problemas sociais em uma determinada região, aí sim a desertificação é um problema social, é um problema ambiental, tá certo? Vimos então alguns aspectos ligados aos problemas ambientais que têm por causa uma sociedade que é produtivista e consumista. E sem afetar este produtivismo, esse consumismo, não há como serem superados os problemas ambientais. Tranquilinhos? Era isso por enquanto. Boa sorte a todos.